Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria trazer um pouquinho aqui dessa matéria dessa semana, o controle da frequência cardíaca, que eu sei que às vezes embaralha um pouquinho na cabeça da gente, né? Mas eu vou passando aqui os slides e vou explicando melhor para vocês. Então, inicialmente, né, as respostas cardíacas à atividade física, ela tem alguns propósitos, né? Então, a gente tem o músculo cardíaco, né? O músculo cardíaco, ele tem algumas funções no nosso corpo. O fluxo sanguíneo, né? Botar o sangue para circular no corpo. Regulação da frequência cardíaca, né? Regular a frequência cardíaca conforme a nossa capacidade física. Lembra lá da aula da capacidade física, né? Então, a gente tem resistência, força, velocidade. Então, a gente vai... a nossa frequência cardíaca, né, regulada pelo músculo cardíaco. Regulação da pressão arterial também, ok? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a pressão arterial. Vamos lá. Então, a gente tem o controle fisiológico do sistema cardiovascular na atividade física. Como que é feito esse controle fisiológico? Então, primeiramente, a gente tem a regulação da pressão arterial, né? O que é a pressão arterial, gente? A força exercida pelo sangue contra as paredes arteriais durante o ciclo cardíaco. Né? Então, a força do sangue, quando ele passa pelas paredes das artérias, né? Isso faz a pressão arterial, a força que o sangue exerce nas paredes das artérias durante o ciclo cardíaco que a gente tem ali. Sistólica e diastólica, ok? Então, vocês vão ver ali o coraçãozinho batendo, né? Injetando sangue e tal. Que é a contração e o relaxamento. A regulação da frequência cardíaca, no caso do coração, né? Que determina o ritmo, a velocidade, a intensidade e a quantidade de sangue que está sendo ejetada para dentro das artérias para circular na nossa corrente sanguínea, ok? A velocidade, né? Só uma curiosidade aí, a velocidade do sangue percorrendo o nosso corpo, ele sai do coração, dá uma volta no corpo inteiro e volta para o coração em menos de 1 segundo, tá? Ele tem em torno de 9 km por hora de velocidade, ok? Vamos lá para o próximo. Os fatores que afetam a resposta cardíaca. Então, nível de aptidão física e saúde, foi o que a gente viu na aula passada, as capacidades físicas, aptidão física para a saúde. Então, o nível que a pessoa está, se é uma pessoa treinada, ela vai responder melhor, né? A resposta cardíaca vai ser mais rápida, o coração vai começar a bombear mais sangue, né? E se a pessoa for mais sedentária, não se exercitar tanto, vai ter uma resposta um pouco mais lenta. Intensidade do treinamento, né? Se é leve, se é moderado, se é intenso. Frequência do treinamento, tá? Um treino regular, né, de pelo menos 3 vezes na semana, vai fazer com que a pessoa fique mais treinada. A duração do treinamento, né, o tempo que você gasta fazendo o exercício e o tipo do exercício, né, vai depender do exercício, ok? Controle da frequência cardíaca no exercício físico, a gente tem o exercício de até 30 segundos, ele é considerado exercício de curta duração e alta intensidade, tá? Então, é aquele exercício muito rápido, sabe aquela corrida de 100 metros, né? O Usain Bolt, lembra lá do Usain Bolt? Então, corrida de 100 metros, um corredor de ponta lá, de alto rendimento, vai gastar menos de 10 segundos até para fazer essa
corrida, né? Que ele é um disparo ali muito rápido. E aí é um exercício de alta intensidade, ok? O exercício de média duração, ele dura até 5 minutos. O exercício acima de 5 minutos, ele é considerado um exercício de longa duração de resistência. Lembra lá da resistência, né? A capacidade de suportar o exercício durante um tempo sem entrar em fadiga. Mas, né, atenção, a intensidade e a duração do exercício é determinante no controle fisiológico e da frequência cardíaca. Mas afinal, né, o que é frequência cardíaca? A gente viu lá no texto, né? Quem não leu o texto ainda, vai lá ler o texto, ok? Frequência cardíaca é a quantidade de vezes em que o coração se contrai ou relaxa, ou seja, o número de vezes que ele bate no período de 1 minuto. O BPM, vocês vão ver várias vezes ali eu colocar o BPM. BPM nada mais é do que a abreviação de batimento por minuto, ok? Então, a quantidade de vezes que o coração contrai e relaxa, a quantidade de batimentos que ele faz por minuto é chamado de frequência cardíaca. Então, a gente tem a frequência cardíaca basal. Olha que bacana. Frequência cardíaca basal é aquela o batimento cardíaco para manter a gente vivo. Só isso. Então, ele vai, por exemplo, quando a gente está dormindo, por exemplo, né? Você está ali relaxado, aí o batimento cardíaco vai essa frequência cardíaca vai ser basal, né? Que é uma frequência cardíaca bem básica, bem baixa, apenas para manter a gente vivo ali naquele momento. Você tem a frequência cardíaca de repouso. Ó, eu já tô fazendo alguma coisa, né? Já acordei, já tô no meu dia a dia ali, mas tô sentado, tô deitado, não tô fazendo nada assim muito extravagante. É a frequência cardíaca de repouso. Depois, lá na atividade, vocês vão medir a frequência cardíaca de repouso de vocês, tá? Eu tenho a frequência cardíaca máxima, né? Que é o máximo que o meu coração pode suportar sem trazer algum risco para mim, ok? A frequência cardíaca de reserva ela é, né, a frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso. É um limite, né? É um limite que eu tenho da minha frequência cardíaca, onde o que eu posso alcançar no esforço, no exercício, tá? Então, é um limite que eu não posso ir até a minha frequência cardíaca máxima. Eu tenho essa máxima, mas eu não posso chegar lá. Então, eu faço esse cálculo da reserva e aí eu posso, naquele limite ali da reserva. E a frequência cardíaca submáxima. Como medir a frequência cardíaca, então, né? Você pode medir a frequência cardíaca você mesmo ali, pega um celular, pega o cronômetro do celular, marca 15 segundos, 10 segundos, né? Lembrando que 1 minuto tem 60 segundos, ok? Então, se você contar por 10 segundos, você vai ter que multiplicar por 6. Se você contar por 15 segundos, você vai ter que multiplicar por 4 para dar os 60 segundos, que é 1 minuto. Lembra que é batimentos por minuto, ok? Se você contar 20 segundos, você multiplica por 3 e assim vai. Depois eu vou explicar certinho como é que vocês vão fazer aí na aula. A forma mais simples de determinar a frequência cardíaca é sentindo a pulsação pela palpação no pescoço, artéria carótida, ou no punho, artéria radial, né? Segue aqui o polegar, pega aqui do lado dos tendões, não aperta muito, tá? Porque senão você não vai conseguir sentir. Toca ali, pegou o pulso, sentiu o pulso, marca o tempo e começa a contar quantos batimentos, né? Se ele tá acelerado, é lógico que vai ser uma contagem rápida. Se ele tá batendo devagar, eu vou contar devagar. Com a ponta dos dedos indicador e médio, né? Nunca uso o polegar.
Não coloco o polegar para medir frequência cardíaca, né? Porque eu vou acabar sentindo a minha própria pulsação no meu polegar aqui, ok? Então, pulsação radial, usa a ponta dos 2 dedos abaixo do pulso, na parte de dentro do antebraço, pressione até sentir a pulsação. Lembrando, não pressiona muito. E não mova os dedos, né? Não fica movendo. Toca ali e fica esperando para sentir. Pulsação na carótida, utilize também os 2 dedos, de preferência o indicador e o médio, na lateral do pescoço, no espaço entre a traqueia e o músculo do pescoço. Ó, sentiu a traqueia? Aqui eu tenho o músculo do pescoço, pressiona levemente até sentir a pulsação. Contar a pulsação, número de vezes que o coração bate por minuto. Existem também aparelhos, né? Quando você vai ao médico, ele tem um aparelho ali que mede, você vai... mas a pessoa pode ter um aparelho desse, um frequencímetro ou um monitor cardíaco, que ela coloca ali próximo do coração, que vai fazer essa medição da frequência cardíaca. Geralmente quem treina, né, usa, porque o treino depende muito da frequência cardíaca da pessoa, dependendo do objetivo que a pessoa tem. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Iniciando, então, o controle da frequência cardíaca. A frequência cardíaca é medida contando a pulsação, quantas vezes o coração bate em um determinado tempo. As seguintes fórmulas podem ser usadas. Na verdade, aqui, né, são as fórmulas. Vocês vão fazer esse exercício aqui. Quando você estiver sentadinho, né, calmo, tranquilo, você vai fazer a contagem durante 60 segundos. 1 minuto, conta ali, anota quanto que deu a sua frequência cardíaca em repouso. Aí você vai fazer 1 minuto de exercício, qualquer exercício moderado, tá, gente? Não vai fazer um negócio que vai te prejudicar. Faz dentro daquilo que você consegue, tá bom? Faz uma corridinha estacionária ali no lugar, dá uma corridinha ali no meio da sala, né? Sobe uma escada, faz uma coisa moderadinha. 1 minuto, parou de fazer o exercício, mede a pulsação de novo, agora 15 segundos, multiplica por 4, anota quanto que deu. A frequência cardíaca após o exercício, vocês vão contar 60 segundos também. Coloca lá no cronômetro do celular 60 segundos. Aí, vocês vão esperar uns 3 minutinhos. Fez o exercício, conta. Espera uns 2, 3 minutinhos e conta de novo para ver se voltou naquele primeiro que você tinha contado, né? Pode dar uma diferença, um pouco mais, um pouco menos, mas o ideal é que depois de 2, 3 minutos o coração já volta ao batimento de repouso, ok? Um exemplo, ó, João contou os batimentos cardíacos e em 15 segundos ele contou 24 pulsações. Assim, ele multiplicou por 4, 4 vezes 15 igual a 60 segundos, que é igual a 1 minuto. E obteve a frequência cardíaca de 96 batimentos por minuto. Ou seja, naquele momento, o seu coração batia 96 vezes por minuto. Gente, lembrando que um adulto normal, né, que não é treinado, porque se for um atleta de alto rendimento já vai dar uma diferencinha. O batimento cardíaco é entre 60 e 100, né? Batimentos por minuto em repouso, num adulto. Tem uma tabelinha aqui, quantos batimentos da criança, do adolescente, do adulto até tantos anos, do adulto depois, né, de 40 anos e tal. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes, ok? O que é frequência cardíaca máxima, então? Vamos lá. É o maior número de batimentos por minuto sem expor a risco de vida. O cálculo da frequência cardíaca máxima, o UFC máximo ali, a fórmula para todo mundo, basicamente, existem outras fórmulas para calcular isso, basicamente é 220 menos a idade. Você vai pegar 220, vai diminuir a sua idade e vai ver ali qual que é a tua frequência cardíaca máxima. Então, vou dar um exemplo ali, ó, um indivíduo de 40 anos,
Ele vai fazer 220 menos a idade, que é 220 menos 40, vai dar 190. Opa, tá errado ali, né? 180 batimentos por minuto. Eu acho que eu tinha colocado 30 anos, depois eu mudei. Então, é 180 batimentos, tá, gente? Aí eu tenho a frequência cardíaca de reserva, né? Que é aquela que eu falei, ó, naquele limite ali eu posso ficar, ok? A fórmula, né? Frequência cardíaca de reserva, FCR é igual a FC máxima, a frequência cardíaca máxima, menos a frequência cardíaca de repouso. Exemplo, em um indivíduo com frequência máxima de 190 e frequência cardíaca de repouso, né? De 60 batimentos por minuto. Então, ele tem uma frequência máxima de 190, é um cara de 30 anos, não de 40, e a frequência de repouso, 60 batimentos. Qual a frequência cardíaca de reserva, então? Né? 190 menos 70. Digitei errado ali, não é 70, é 60. Daria 130 batimentos por minuto, tá, gente? A gente corrige. Às vezes tem coisa que passa batido ali, tá? Eu fiz uma mudança para ficar mais parecido com o texto que vocês têm aí. Aí, eu quero fazer... Ai, professora, eu sou sedentária, eu quero fazer exercício. Então, eu vou começar com um limite, né? Então, eu tenho ali uma frequência cardíaca alvo. Eu vou observar, né? Eu posso usar a minha frequência cardíaca de reserva. Vamos voltar lá na frequência cardíaca de reserva. Por que eu preciso saber essa frequência cardíaca de reserva, né? É um limite, né? Lembra que eu falei, ó, não posso ir até a minha frequência máxima, então eu tenho que usar dentro da minha frequência de reserva. Aquele espaço da minha frequência cardíaca de reserva para monitorar o exercício. Aí vai depender do objetivo da pessoa. Ela quer melhorar a resistência, ela quer melhorar condicionamento físico, ela quer melhorar, ela quer emagrecer, por exemplo, né? Até para isso você conta a frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca alvo, né, a FCA, determina a intensidade do exercício ideal. Se você considerar entre 50% a 60% da sua frequência cardíaca de reserva, lembra lá do limite? É o limite inferior, né? Eu não vou fazer menos do que isso, eu vou 50% daquela linha de reserva. Ou eu vou, se eu for um pouquinho mais treinada, eu quero um exercício um pouco mais intenso, eu já, né, tô alguns dias já praticando atividade física, eu posso chegar sem correr nenhum risco, né, de saúde, 70% a 90% do meu limite de reserva, ok? Então, tem essa fórmula ali, ó. Parece um negócio bem complicado, mas é bem simples, ó. A frequência cardíaca de repouso, mais o valor, a porcentagem ali, 50%, 60%, 70%, vezes a frequência cardíaca máxima, menos a de repouso, que é igual os batimentos por minuto que eu vou encontrar. Então, se eu não sou muito treinada, não sou acostumada a fazer exercício, quero fazer um exercício leve, moderado, o que eu vou fazer? Eu vou tentar chegar, por exemplo, 55%, é o exemplo que eu tô dando ali, né? Então, eu vou fazer o cálculo de 50%, de 55%. Então, eu vou pegar a frequência cardíaca de repouso, 60, agora eu coloquei 60 ali, mais o 0,55, quer dizer o quê? Os 55%, eu não posso colocar por cento ali, mais o 0,55. Eu vou transformar essa porcentagem em 0,55. Pode fazer na calculadora que não tem problema. O que eu vou calcular primeiro? Vou calcular ali, ó, o 180 menos 60. O que é esse 180 menos 60? A frequência máxima da pessoa de 40 anos, agora eu acertei ali, e a frequência, menos a frequência dela de repouso, que vai dar a frequência de reserva. Eu achei a frequência de reserva 120. Agora eu vou lá somar 60
mais o 0,55 vezes 120. Então, eu vou ter que calcular 0,55 vezes 120, que dá 66. Olha lá. 60 mais 66 vai dar 126, não 123. Errei bastante, gente, mas a ideia é essa aqui, tá? Então, esse cálculo agora de 70, né? De 70%, mesmo cálculo, não fiz todo o processo. Vocês vão colocar ali o 180 menos 60, que vai dar 120. Só que agora eu quero 70% da minha frequência de reserva. Então, eu vou pegar o 60, né? O 120, vou multiplicar por 0,70, 60 mais esse valor que deu vai dar 144 batimentos. Então, vocês percebem que quanto o exercício moderado, eu tenho um limite ali, mas eu não vou também chegar naquele limite, eu vou fazer 50%, 60% daquele limite. Se o exercício é mais intenso e a pessoa é um pouco mais treinada, professor, eu só faço caminhada, agora eu quero fazer uma corridinha. Então, eu vou começar uma corridinha leve, eu vou fazer um trotezinho, né, aquela corridinha mais leve. Eu vou intercalar, né, corre 1 minuto, caminha 2, né? Corre 1 minuto, caminha 2. Depois, no outro dia, corre 1 minuto e caminha 1, né? Essa caminhadinha é um descanso, tá? E aí você vai aumentando a intensidade do exercício e aumentando também a frequência cardíaca de reserva, tá? Então, agora com vocês, né? Tem aquele exercício que eu pedi para vocês fazerem. Verifica a tua frequência em repouso, sentado, né? Descansado ali, esperou uns 10 minutinhos aí, verifica. Faz 1 minuto de exercício moderado, que eu ponho ali no cronômetro. Daí, conta 15 segundos, multiplica por 4. Aguarda 3 minutinhos, sentadinho, bonitinho ali, e conta de novo, tá? Talvez, assim, dá uma diferença, né? A pessoa que é mais jovem, o coração vai voltar um pouquinho mais rápido. A pessoa que é mais velha demora um pouquinho mais, se a pessoa não for treinada, né? Calcula a sua frequência cardíaca máxima daí depois, tá? Bem fácil, pega 220 menos a sua idade, o valor que deu é a sua frequência cardíaca máxima. Depois você vai fazer aquela fórmula lá de repouso, né? Aquela fórmula, a máxima menos a de repouso, para saber quanto que é a sua frequência de reserva. E vai fazer essa formulazinha, né? Aí você vai fazer o cálculo conforme o exemplo que eu dei ali. Gente, é isso, né? Se vocês tiverem dúvida, né? Pode perguntar. Como tem essas fórmulas, esses cálculos, às vezes pode dar um pouquinho de confusão na cabeça da gente, mas não, é coisa bem simples. Na verdade, é só para vocês se conhecerem, saberem a frequência cardíaca de vocês, né? Se vocês forem fazer algum tipo de atividade física, saberem, né, que vocês não podem exceder um determinado limite e cuidar da saúde de vocês, né? Tá sempre tendo cuidado com a saúde de vocês, ok?